Olá, meu nome é Everton Borges, eu sou farmacêutico aqui do Rio Grande do Sul. Inicio agradecendo muito o convite para essa importante atividade e, de imediato, já compartilho a minha apresentação, onde eu fui solicitado para abordar o tema da judicialização da saúde. Esse tema que tão importante e nos traz grande impacto para os dois sistemas, o sistema de saúde e o sistema de justiça. Então, eu vou discorrer nesse momento, nesse trabalho, sobre a experiência exitosa no contexto da judicialização da saúde, uma experiência desenvolvida aqui pelo Conselho Regional de Farmácia, onde eu atuo como assessor de relações institucionais e também numa atuação junto aos municípios do estado do Rio Grande do Sul, por meio de um grupo de trabalho de apoio a esses municípios. Além disso, também faço parte da comissão parlamentar do Conselho Federal de Farmácia e também no Conselho Federal de Farmácia do grupo de trabalho de farmacêuticos no sistema de justiça. Eu inicio trazendo essas duas concepções antagônicas. Primeiro, o medicamento é um insumo essencial que deve estar disponível à população com acesso regulado pelas políticas públicas. E de uma forma antagônica, o medicamento também é uma mercadoria com grande potencial de lucratividade, e estas concepções muitas vezes acarretam em conflitos quando nós falamos em direito à saúde. O direito à saúde pressupõe que o paciente tem direito a algumas tecnologias de saúde, como citado aqui, profissionais qualificados, especialistas, serviços, produtos, terapias, programas que melhorem a condição de vida de cada paciente. Dentre esses direitos, também encontramos o direito aos medicamentos, à assistência farmacêutica. Mas nós estamos falando sobre judicialização da saúde, mais especificamente sobre a judicialização de medicamentos. E o que é essa chamada judicialização da saúde? Então, todo processo judicial começa quando existe uma negativa administrativa. Ou seja, quando o cidadão vai até o órgão público, por exemplo, uma farmácia de prefeitura, um hospital, uma clínica, ou até mesmo uma operadora de plano de saúde, quando ele se dirige a esse estabelecimento com uma prescrição médica e solicita o medicamento prescrito, ou ele solicita o tratamento ou uma tecnologia de saúde, se houver o fornecimento do pedido, geralmente o caso se encerra. De forma contrária, havendo uma negativa dessa solicitação, o paciente pode buscar os seus direitos pela via judicial, ou seja, ele judicializa esse direito que ele tem. E para que todos possam ter uma ideia do impacto da judicialização da saúde, nós temos no nosso país mais de 2.230.000 processos judiciais, especificamente na área da saúde. E de todos esses mais de 2.300.000 processos, entre 70% e 80% em alguns municípios estão relacionados com medicamentos.
Então, de todos os processos da saúde, os medicamentos são os itens mais judicializados. E nesse percentual de medicamentos judicializados, nós podemos ter em muitos municípios de 30% a 40% de medicamentos que são de obrigação do município, por exemplo. Para medicamentos judicializados, nós podemos ter esses dois tipos de medicamentos, né? Medicamentos que estão previstos nas listas públicas, que foram incorporados e pactuados do SUS, no município, por exemplo, por meio de uma CFT e de uma REMUM, uma comissão de farmácia terapêutica e uma relação municipal de medicamentos essenciais, ou então podemos ter a judicialização de medicamentos não previstos nas listas públicas, não incorporados, não pactuados, os chamados medicamentos de alto custo, que podem ser medicamentos experimentais, de uso off-label, sem registro na Anvisa, sem evidência científica, ou sem custo e efetividade, por exemplo. Então, nós temos essa separação, essa distinção entre medicamentos judicializados que pertencem, estão nas listas públicas, e medicamentos judicializados que não estão previstos no SUS, não estão nas listas públicas. E aqui eu trago um grande exemplo dessa distância que existe ainda hoje no sistema de justiça, dentro daquilo que seria razoável. Nós temos grandes extremos. Por exemplo, recentemente, em 2019, o FDA autorizou a venda do medicamento mais caro do mundo, inclusive já com processos judiciais aqui no Brasil, onde apenas uma ampola custa mais de 9 milhões de reais cada uma das ampolas. Então vejam o montante de recursos destinados a um processo judicial, a um medicamento, a uma ampola. Em paralelo a isso, nós também ainda encontramos medicamentos previstos nas listas públicas sendo judicializados, até mesmo medicamentos básicos como o ácido acetil salicílico, onde o preço unitário custa menos de R$ 1, custa poucos centavos a unidade. Então, nós podemos ter esses extremos sendo judicializados também. E o sistema de justiça, que recepciona essas demandas dentro do judiciário, existe a lógica de analisar exatamente o que é solicitado na inicial do processo e decidir especificamente sobre isso. É um tudo ou nada, ou concede ou não concede, defere ou indefere cada pedido. Só que os magistrados, os nossos juízes, os tribunais de primeira instância, os tribunais estaduais, ou mesmo os tribunais federais, esses magistrados são leigos na área da saúde e possuem muita dificuldade em compreender a lógica da medicina baseada em evidência. Então, eles necessitam buscar um apoio técnico sempre que possível para decidir da melhor maneira possível. E o sistema de saúde, ele também tem uma organização que muitas vezes é precária, e essa organização é um fator determinante ao acesso ou à falta de acesso a determinados medicamentos, o que pode gerar a judicialização da saúde. Portanto, os impactos da judicialização são extremamente preocupantes para os dois sistemas,
porque além de causar um impacto na gestão pública, principalmente nos municípios, pois podemos ter uma demanda de um único medicamento que retire recursos planejados e organizados para toda uma política municipal que atenderia toda uma população. Então, temos um grande impacto para o gestor público, mas também podemos ter um impacto para o próprio sistema de justiça, porque cada processo que tramita num tribunal, ele tem um custo de tramitação que, dependendo do tribunal, pode variar de mais de R$ 1.000 a R$ 2.000, a R$ 3.000, a tramitação de um processo que lá no final poderá conceder um medicamento que custa R$ 20, por exemplo. Então, o grande impacto desse fenômeno da judicialização traz, então, uma importância para todos os sistemas. Aqui eu trago um exemplo desse enorme impacto aqui para o meu estado do Rio Grande do Sul. Vejam esse exemplo, em 2016, pela via administrativa, o estado do Rio Grande do Sul, atendendo 230 mil pacientes, gastou um pouco mais de 82 milhões de reais. Em comparação, pela via judicial, atendendo apenas 61 mil pacientes, o Estado gastou mais de 210 milhões de reais. Então vejam o montante de recursos que foram destinados para um número de pacientes muito menor do que é pela via administrativa. Ainda um exemplo aqui do meu estado, em 2018, 16% de todo o orçamento da saúde, um montante de mais de 436 milhões de reais, foi destinado para atender ordens judiciais. Vejam o enorme impacto para o orçamento de uma Secretaria de Saúde que tem realmente muitas deficiências, muitas necessidades de recurso para atender toda a população de um estado como o estado do Rio Grande do Sul. Frente a esse enorme impacto, frente a esse grave problema que afeta os dois sistemas, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de um Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, emitiu algumas recomendações e resoluções, buscando então um movimento que tivesse como principal objetivo fazer um diagnóstico de todo esse contexto da judicialização da saúde e propor ações para tentar diminuir ou pelo menos qualificar esse processo da judicialização da saúde. Então nós tivemos lá em 2010 uma recomendação já nesse início de trabalho para que todos os tribunais tivessem então ou disponibilizassem um apoio técnico para os magistrados, com médicos, farmacêuticos, que pudessem dar um subsídio técnico para que o magistrado, para que o juiz pudesse decidir com informações técnicas. E agora, além disso, em 2016, uma resolução também do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, trouxe a obrigação para que todos os tribunais regionais e federais desenvolvessem, criassem na sua jurisdição um Comitê Estadual da Saúde e um núcleo de apoio técnico para o judiciário. Então, isso foi desenvolvido em todos os estados da federação. E aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos convidados como Conselho Regional de Farmácia para fazer parte desse comitê estadual vinculado ao CNJ, e eu sou um dos representantes do Conselho Regional de Farmácia
nesse comitê estadual, que tem por objetivo avaliar, monitorar, fazer um diagnóstico, propor ações visando a redução ou a qualificação das demandas judiciais. Esse comitê, que deve existir em cada um dos estados da federação, ele é vinculado ao sistema de justiça. E ele é composto por representantes dos dois sistemas, o de justiça e o de saúde. Pelo sistema de justiça, nesses comitês estaduais, nós temos representantes, juízes, desembargadores do Tribunal Estadual, do Tribunal Federal, do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública da União, da Advocacia Geral da União, da PGE, da OAB, do Tribunal de Contas do Estado. E do sistema de saúde, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde. Aqui no Rio Grande do Sul, atualmente, é uma mulher secretária, então a nossa secretária faz parte do comitê. A Confederação Nacional de Municípios, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, aqui do Rio Grande do Sul, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, que representa os prefeitos, o Conselho Estadual de Saúde, Controle Social, os hospitais e os conselhos de farmácia e de medicina, com reuniões, então, mensais para o diagnóstico, o monitoramento e ações conjuntas visando qualificar ou diminuir as demandas judiciais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós implementamos um planejamento sistêmico das ações de gestão para organizar a atenção à saúde no Estado e, por meio de muitas ações dessas diversas instituições que fazem parte do comitê, nós aqui no Estado conseguimos reduzir o número de ações judiciais novas e ativas e reduzir o volume de recursos bloqueados pelo Poder Judiciário. O nosso trabalho dentro do comitê, enquanto farmacêuticos do Conselho de Farmácia, no primeiro momento, foi, então, esclarecer a competência técnica do farmacêutico para que ele pudesse contribuir, de fato, nesses processos de apoio técnico aos magistrados. E nós temos hoje um embasamento legal para que esses farmacêuticos, para que nós farmacêuticos tenhamos segurança jurídica na emissão, na apresentação de laudos técnicos, de pareceres técnicos, de perícias técnicas. Então, com base no Decreto 85.878 de 81, que regulamentou a Lei 3820 de 1960, nós temos essa prerrogativa, então, para desenvolver esse trabalho técnico junto a qualquer instituição e também ao próprio sistema de justiça. Então, dentro do comitê, esse trabalho foi iniciado. E dentro desse tema da judicialização da saúde, nós podemos, então, encontrar possibilidades de intervenção dos farmacêuticos. Nós podemos ter intervenções do farmacêutico lá na fase administrativa, lá na assistência farmacêutica do município, onde normalmente todo mundo consegue visualizar claramente o papel do farmacêutico. Mas também, com esse fenômeno da judicialização, nós começamos a inserir a possibilidade de intervenção do farmacêutico numa fase já pré-processual, junto ao sistema de justiça, como aqui citado, na Defensoria Pública Estadual, por exemplo. Mas, além disso, também temos uma enorme intervenção dos farmacêuticos na fase processual. Quando o processo está tramitando, nós também encontramos o trabalho do farmacêutico nesses núcleos de apoio técnico, onde os magistrados fazem uso desses profissionais para que eles possam, então, conseguir uma segurança maior, um embasamento técnico baseado nas melhores evidências científicas para que possam decidir realmente com justiça.
Eu começo falando, então, dentro da nossa grande experiência exitosa, que ao final de tudo reduziu o número de processos judiciais no Rio Grande do Sul, com essa fase administrativa, com a inserção, com a intervenção do farmacêutico na assistência farmacêutica do SUS. Trabalhando dentro do Comitê Executivo Estadual, nós iniciamos primeiramente uma cooperação com os prefeitos, com a Federação das Associações de Municípios, aqui chamada de FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Lá em 2013, nós assinamos um termo de cooperação com a FAMURS, visando, então, capacitações e outras ações voltadas para ampliação e evolução da assistência farmacêutica aqui no município do Rio Grande do Sul. Isso foi extremamente importante, extremamente ligado com a minha atuação como assessor de relações institucionais. Então, o meu trabalho principalmente esse de agregar ações conjuntas com os mais diversos órgãos e instituições, e essa instituição, a FAMURS, foi de extrema importância para que nós pudéssemos trabalhar com esses principais problemas que todos nós ainda encontramos nas maiorias dos estados da federação. Ainda muitos municípios sem farmacêuticos, a figura do dispensário de medicamentos sem farmacêuticos em alguns municípios, a falta de planejamento ou com planejamento sem participação de farmacêuticos, municípios sem relação municipal de medicamentos ou uma relação municipal inadequada com muitos itens, a dificuldade, portanto, de manter estoques, ocorrendo muitas faltas de itens nas farmácias públicas, uma remume, por exemplo, listadas pelos nomes comerciais, medicamentos vencidos, condições sanitárias precárias, falta de sistema gerencial informatizado, inexistência de uma comissão de farmácia terapêutica. Com esse contexto de muitos problemas, o nosso Conselho Regional de Farmácia criou o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios, no qual eu também faço parte. Esse GETAM-AF, como nós chamamos, foi criado com o objetivo de oferecer um suporte às prefeituras, viabilizando, então, uma adequação, uma ampliação da assistência farmacêutica municipal. E o nosso GETAM, então, contribui para essas melhorias, tentando trazer a racionalidade nos processos de trabalho, né, e a consequente diminuição da judicialização da saúde, porque naqueles municípios que nós temos uma assistência farmacêutica funcionando de forma adequada, fica mais difícil de encontrarmos a necessidade da judicialização de medicamentos, por exemplo. E esse trabalho do GETAM, levado então para a Federação dos Municípios, para a representação dos prefeitos, nós conseguimos, além do trabalho do GETAM, constituir o que nós chamamos de grupo condutor da assistência farmacêutica, onde farmacêuticos de todas as regiões de saúde do Estado se juntaram para criar, então, um grupo capaz de desenvolver orientações técnicas para todos os municípios do Rio Grande do Sul, desenvolvendo materiais de apoio, materiais técnicos e também contribuindo na construção para muitos municípios da sua própria comissão de farmácia terapêutica e, consequentemente, elaborando uma relação municipal de medicamentos que atenda às necessidades daquele específico município. Aqui eu trago para vocês a Lei 12.401, onde claramente nos traz essa organização, onde o SUS define que na falta de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos será realizada com base ou na relação nacional, a RENAME, ou na relação estadual, a REME, ou na relação municipal de medicamentos essenciais, a REMUNE. Então, hoje nós temos os responsáveis por cada uma dessas relações de medicamentos essenciais, no nível federal a Conitec, no nível estadual uma CFT estadual
e no nível municipal, a necessidade de uma CFT municipal ou regional. E essa CFT com o papel, então, de selecionar, de adequar aquilo que o município, o Estado ou a União oferecerá na sua lista de medicamentos essenciais. Então vejam que esse nosso trabalho dentro do comitê que trata da judicialização nos permitiu então criar uma relação muito importante com os prefeitos, com os municípios, levando então toda uma discussão de necessidade de organização da assistência farmacêutica, trazendo então a importância de uma CFT no nível municipal ou pelo menos regional, pelo impacto que a CFT traz para a assistência farmacêutica, para o sistema de saúde, com as suas diversas atribuições, mas também, ali no item 10, vocês podem observar, uma CFT também poderá auxiliar os municípios em casos de demandas de medicamentos não padronizados em aproximação com o judiciário. Então, uma CFT também pode produzir material técnico, pareceres técnicos, que serão levados naquela comarca onde o município pertence, para que todos os atores do sistema de justiça possam conhecer e entender o que de fato o município oferece como medicamentos para a sua população. Esse trabalho de uma CFT, então, deve principalmente desenvolver uma relação municipal de medicamentos essenciais que, de fato, atenda todo o perfil epidemiológico daquela região, daquele município. Então, se nós tivermos um município bem organizado, com uma CFT funcionando corretamente, nós teremos uma relação municipal ajustada que possa, de fato, atender a toda uma demanda de saúde daquele município. E essa REMUME, ela tem, então, vários objetivos, né, citados aqui nesses 10 itens, mas, principalmente, ela nos traz claramente qual é o comprometimento, a obrigação que o município coloca publicamente para os dois sistemas, o de saúde e de justiça, com relação à oferta, o rol de medicamentos que ele definiu como essenciais para a sua população e, portanto, deve garantir que todos aqueles medicamentos definidos, de fato, estejam ofertados plenamente nas suas farmácias públicas. Só que, na realidade, nós temos muitos problemas ainda. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 497 municípios e o Conselho de Farmácia, muito envolvido com essa temática, utilizou os nossos farmacêuticos fiscais também para obter informações nesse nível de organização dos municípios, que, como eu já disse, um baixo nível de organização da assistência farmacêutica eleva as possibilidades da judicialização de medicamentos. Então, aqui nós temos dados que demonstram claramente a desorganização de grande parte ou da maioria dos municípios, pelo menos aqui no nosso estado, o que não é diferente dos outros 27, dos outros todos estados da federação. Vejam que 68% desses municípios fiscalizados, nesse enfoque da organização da assistência farmacêutica, 68% simplesmente não possuem plano municipal de assistência farmacêutica. 85% desses não possuem nenhuma comissão de farmácia terapêutica. E 47%, a metade dos municípios, por exemplo, não possuem relação municipal de medicamentos. Então vejam que isso já demonstra uma séria desorganização da assistência, o que acarreta
uma judicialização de medicamentos. Poderá, pelo menos, levar, né? Aqui, uma informação mais detalhada desse trabalho, né? Podemos ter municípios com 4.500 habitantes e uma remume de 500 itens de medicamentos. E um outro município de 4.700 habitantes com 300 itens. Ou um município com um pouco mais de 3.000 habitantes e apenas 40 itens numa remume. Então vejam os extremos, a discrepância, a falta de padrão mínimo nessas relações municipais, até porque as populações são muito próximas e não poderíamos ter uma distância tão grande entre o número de medicamentos oferecidos por um município ou outro. A média desses municípios, então, fiscalizados, ficou em 172 itens na sua relação municipal. Comparando com Porto Alegre, a nossa capital gaúcha, a nossa relação municipal de Porto Alegre contém 165 medicamentos, para a gente ter uma ideia de um município que é capital, que tem CFT, que atualiza a sua remumo. Nessa organização do SUS, ou nessa desorganização da assistência farmacêutica no SUS, nós temos um outro papel dos farmacêuticos que tem grande relevância nesse contexto da judicialização. Além de tudo que o farmacêutico já é obrigado e responsável em executar dentro de uma gestão municipal, dentro de toda a logística do ciclo da assistência farmacêutica, atualmente já com o desenvolvimento da farmácia clínica, esse novo patamar de atuação do farmacêutico, nós também temos essa possibilidade ou até mesmo essa necessidade dos farmacêuticos em municípios melhor estruturados também desenvolverem os pareceres técnicos científicos ou pareceres técnicos administrativos que irão auxiliar, que irão dar um suporte à gestão na tomada de decisão em saúde, baseada nas melhores evidências, para que se consiga, então, melhorar a informação que chega até o sistema de justiça, melhorando, então, as possibilidades do município esclarecer e definir, de fato, o que ele se comprometeu em oferecer para a sua população dentro da relação municipal de medicamentos. Porque aqueles medicamentos da remume são suficientes, por que um processo judicial para algo que está fora da remume não deve ser concedido. Então, uma série de informações que o farmacêutico que atua no município pode também atuar oferecendo pareceres técnicos que irão auxiliar nessas demandas judiciais. O resultado desse termo de cooperação entre o CRF e FAMURS, que ocorreu lá em 2013, com tudo isso que eu falei, trouxe esses resultados, como a valorização da competência técnica dos farmacêuticos, um maior número de contratação de farmacêuticos, mais concurso público nos municípios do estado, porque nós deixamos de ter uma exigência puramente legal via fiscalização do Conselho, onde nossos farmacêuticos fiscais frequentemente em visita fiscal autuam os municípios sem farmacêuticos, e isso acarretava até em discussões judiciais por questionando o enquadramento do Conselho para essas exigências, mas esse trabalho demonstrando para o gestor a competência dos farmacêuticos na estruturação da assistência, no papel dentro de uma CFT, de uma remume, no impacto com a judicialização, isso, numa grande parte dos casos, foi mais efetivo para o convencimento do prefeito que ele precisa contratar mais profissionais farmacêuticos para dar suporte a toda essa exigência nos dois sistemas, o de saúde e de justiça.
Então, com tudo isso, tivemos uma maior regularização das farmácias com farmacêuticos junto ao Conselho, nós tivemos maiores adequações e ampliações na assistência farmacêutica, então, cada vez mais municípios melhor estruturados para constituir CFT, para atualizar Remune, para desenvolver pareceres técnicos. Então, mais medicamentos disponíveis nas farmácias, consequentemente, menor judicialização da saúde, menor número de processos para medicamentos pela via judicial. Passando da fase administrativa, entramos agora na fase pré-processual. Então, houve a negativa, o cidadão foi até a Defensoria Pública buscar o seu direito, e a Defensoria Pública é um dos principais atores do sistema de justiça que abre, que entra, que inicia o processo judicial. Então, através desse nosso trabalho no Comitê Estadual, que começou com a FAMURS, também teve a oportunidade de nos relacionarmos institucionalmente com a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, então, nos recepcionou com essa proposta de inserirmos farmacêuticos na Defensoria Pública do Estado. Por que farmacêuticos na Defensoria Pública? Primeiro, porque a Defensoria Pública do Estado sempre foi a maior porta de entrada das ações judiciais em saúde. Lá em 2012, 2013, quando iniciamos esse trabalho, 90% de todas as ações judiciais do Estado do Rio Grande do Sul entravam pela Defensoria Pública. E também porque o profissional farmacêutico ele tem um conhecimento técnico adequado sobre os medicamentos, insumos, etc. Ele possui uma visão sistêmica do sistema de saúde, da política pública, das questões administrativas, técnicas, gerenciais que envolvem a assistência, e tem formação técnica e científica com competência para buscar as melhores evidências dentro desse processo, né, de encontrar as melhores fontes, as mais confiáveis para a elaboração de documentos técnicos que irão auxiliar nessa discussão também para os defensores públicos, que serão levadas ao juiz, ao magistrado. Então, começamos em 2012 com a DPE, a Defensoria e o Conselho dentro do Comitê de Saúde. Em 2014, nós iniciamos com a proposta onde o Conselho de Farmácia cedeu um farmacêutico dos nossos quadros, um colega meu, farmacêutico concursado no Conselho de Farmácia, foi cedido para atuar dentro da sede da Defensoria Pública. Então, começou dessa forma, com a cedência, para que a Defensoria Pública, então, conhecesse e reconhecesse o impacto do farmacêutico junto aos defensores públicos. E isso tudo foi tão impactante positivamente que em 2018 nós conseguimos que a Defensoria Pública criasse, né, o cargo de analista em saúde farmacêutico, com a consequente abertura de processo público, de concurso público para farmacêutico nos seus quadros. Hoje nós temos farmacêuticos concursados na Defensoria Pública e, além disso, nós tivemos depois um envolvimento com a academia, com os cursos de farmácia, que também se envolveram nesse processo de diminuir ou qualificar as ações judiciais que entravam pela Defensoria Pública. Aqui um momento de discussão no plenário da Defensoria Pública para o convencimento dos defensores públicos sobre a necessidade que eles desconheciam. Todos eles, assim como a população de uma maneira geral, conhecem muito pouco sobre a competência dos farmacêuticos nesses diversos contextos, e aqui também, somente após o trabalho efetivo do farmacêutico, é que os defensores puderam, então, conhecer e reconhecer a grande importância, e tanto foi assim que eles abriram concurso porque não querem mais, de forma alguma, ficar sem farmacêuticos em seus quadros. E aqui tem todo um contexto de trabalho do farmacêutico desde 2014, né? Então, na Defensoria,
a prevalência da demanda da pertinente assistência farmacêutica, que justifica os farmacêuticos dentro dos seus quadros, começando pela cedência de farmacêutico pelo CRF, essa atuação dentro de uma unidade específica dentro da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul tem um núcleo da saúde específico, então esse farmacêutico foi alocado nesse núcleo inicialmente, e essa necessidade básica inicial que eles entendiam de uma análise de receituário, buscando as alternativas do SUS para que os defensores pudessem ter a segurança de manifestação dentro de uma necessidade de um paciente. E assim o farmacêutico foi desenvolvendo seu trabalho, levando informações técnicas aos defensores, qualificando todo esse processo que os defensores estavam envolvidos, né? E isso teve, então, um retorno de informações técnicas para a parte envolvida ou para o médico assistente da parte envolvida, ou seja, o médico que prescreveu determinado medicamento que a pessoa não encontrou na farmácia pública e teve que judicializar. Há uma relação, uma troca de informações dentro do processo, que inclusive levou a um aumento do número de prescrições pela DCB. Então, um trabalho de educação dos médicos envolvidos nessa questão, e também a própria PGE aqui do Rio Grande do Sul, deixando de contestar em alguns casos, já que ela mesma entendeu que, em alguns casos, era de fato obrigação do próprio Estado oferecer determinados medicamentos. Para vocês terem uma ideia, muitos laudos médicos dentro de um processo judicial não continham a descrição dos medicamentos, se estavam disponibilizados ou não pelo SUS, uma justificativa de uso, se havia ou não uma descrição da evolução clínica do paciente, que provavelmente iniciou com o medicamento do SUS e depois o médico começou a solicitar outro medicamento de alto custo não previsto no SUS. Uma série de informações ausentes nesse processo, que a introdução do farmacêutico na defensoria começou a movimentar os defensores para questionar o prescritor com relação a tudo isso que nós encontramos aqui. Então, esse farmacêutico passa a elaborar pareceres técnicos, acompanhar e rever os processos com fontes de informação confiável, desde a identificação do CID apropriado, as identificações das listas oficiais, buscando na literatura a melhor evidência, trazendo cálculos farmacêuticos para dentro do processo, né, desenvolvendo todo um conhecimento dentro da defensoria levado para outras instituições da saúde, da justiça, e também oportunizando, inclusive, estágios de curso de farmácia na própria defensoria e um relacionamento com as demandas da Anvisa, por exemplo, né? Tudo isso relacionado com a incorporação de novos fármacos e novas tecnologias, para que a defensoria pudesse assimilar esse processo de incorporação. Então, o melhor conhecimento das possibilidades da rede de saúde, da organização, das políticas públicas, como que ela está desenvolvida, quais são as limitações que essa política pública apresenta, o que leva um paciente a buscar na justiça determinados direitos como medicamentos. E essa integração entre os dois sistemas, o de saúde e o de justiça. E aqui algo bem claro de um trabalho muito específico dos farmacêuticos, por exemplo, numa intervenção farmacêutica junto a uma prescrição de determinados medicamentos, como é o caso do rituximab, onde uma intervenção com relação ao fracionamento das doses dentro de ciclos e frascos na apresentação desse medicamento, o farmacêutico conseguiu levar uma adequação que reduziu aproximadamente em 26.500 o valor do tratamento. Assim como esses outros dois medicamentos citados, também a intervenção dentro da posologia, dentro dos critérios de fracionamento que foram revisados pelo médico, principalmente
no número de ciclos em função da administração de determinados medicamentos, impactos assim na ordem de R$ 21.000, de R$ 38.000 para um tratamento específico. Então, são exemplos muito claros de algo muito específico do trabalho de farmacêuticos. E aqui, resultados gerais, onde o trabalho desses farmacêuticos na defensoria começou, então, a levar uma resolutividade pela via administrativa, ou seja, o defensor público, com o trabalho do farmacêutico, conseguiu encontrar na via administrativa a solução, deixando de entrar com o processo judicial. Então, começamos, a partir daí, ter uma queda nesses processos judiciais que iniciavam pela Defensoria Pública. Nessa sequência, nós também tivemos uma busca dessa parceria do Conselho de Farmácia com a Defensoria Pública para que aumentássemos a disponibilidade de apoio técnico para os defensores também do interior, também de outras comarcas. E assim ocorreu com uma articulação nossa do Conselho de Farmácia, com a Defensoria Pública lá de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, o que acarretou, então, também numa ampliação do termo de cooperação, onde foi desenvolvido um projeto de extensão pela UFPEL, objetivando, então, a inserção da assistência farmacêutica na resolução de processos de judicialização da saúde, onde a UFPEL, então, teve esse projeto aprovado, com os seus professores, bolsistas e voluntários envolvidos nesse projeto, com claros benefícios para toda a sociedade, no maior celeridade dos processos, no sucesso na obtenção das demandas pela sociedade, na confiança do processo e nas instituições envolvidas, para o próprio Conselho de Farmácia, uma valorização do farmacêutico, um aumento do campo de trabalho profissional do farmacêutico, né? Já que as nossas diretrizes curriculares estão focadas nisso, e para a Defensoria, uma qualificação no seu quadro, um sucesso também no acesso a medicamentos em nome da instituição Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Então, tivemos uma aproximação da universidade de comunidade, uma qualificação no processo ensino-aprendizagem, um aumento de campo para estágio curricular, uma qualificação dos docentes, uma qualificação científica e dos próprios discentes também envolvidos no processo. Além da UFPEL, também foi desenvolvido um grande projeto na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Faculdade de Farmácia, o projeto de extensão chamado PARMEX. Então, também com o objetivo de diagnóstico e promoção do uso racional aos medicamentos encaminhados para a via judicial, então envolvendo diretamente a Defensoria Pública. E esse projeto, ele também tem uma via de entrada por meio, então, do distrito docente assistencial dessa universidade. Ela tem um trabalho, já tinha um trabalho dentro de unidades de saúde da sua região, do seu distrito, e esse trabalho foi complementado, então, com esse foco nos pacientes envolvidos com demandas judiciais. O resultado, então, fantástico desse termo de cooperação entre o Conselho de Farmácia e a Defensoria Pública, o principal resultado foi a diminuição do número de ações judiciais ajuizadas pela Defensoria, já que a resolução foi garantida pela via administrativa, com a participação direta dos farmacêuticos, uma enorme valorização da competência técnica junto a essa instituição e novas possibilidades de atuação dos farmacêuticos, principalmente com concurso público na Defensoria Pública do Estado. Depois da fase administrativa e da fase pré-processual, nós ainda temos a fase processual, onde os farmacêuticos atuam nos chamados núcleos de apoio técnico ao judiciário, o NAT, NAT-JUS. Esses núcleos de apoio técnicos, então, foram criados por ações do Conselho Nacional de Justiça,
a recomendação número 31 de 2010 e a 238 de 2016 já trouxe essa necessidade dos tribunais criarem essas equipes multiprofissionais, principalmente com farmacêuticos e médicos, mas também com outros profissionais da saúde, para levar, então, suporte técnico-científico na tomada de decisão dos magistrados. O NATJUD, então, ele subsidia tecnicamente o juiz através de pareceres técnicos nessas ações que visam, entre outros serviços e produtos, os medicamentos, que é de nosso total interesse. Para vocês terem uma ideia, o maior NAT que nós conhecemos, o maior núcleo de apoio técnico, fica no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse NAT trabalham 30 farmacêuticos, além de 20 médicos, nutricionistas e enfermeiros, mas vejam que os farmacêuticos são os profissionais em maior número, justificando, então, toda essa demanda judicial por medicamentos. Além disso, o CNJ criou também o NATJUS Nacional, que é uma plataforma onde se abastecem pareceres desenvolvidos por esses diversos NATs estaduais dos tribunais de justiça, tentando, então, organizar melhor essa oferta de suporte técnico dentro de uma ferramenta online, onde os juízes podem buscar aquilo que já está consolidado para determinados medicamentos, determinadas tecnologias em saúde. Os resultados dessas ações, então, dentro da fase processual, que nós, do GT de Farmacêutico do Sistema de Justiça do Conselho Federal de Farmácia, podemos informar e comemorar, é a valorização da competência técnica dos farmacêuticos junto aos órgãos federais. Nós conseguimos, então, levar esse conhecimento ou esse entendimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais federais, dos tribunais regionais, dos diversos estados da federação, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Confederação Nacional dos Municípios, do Ministério da Saúde, por meio, inicialmente, de uma cartilha onde nós desenvolvemos, voltada para os magistrados, e também com uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que trata sobre a possibilidade dos farmacêuticos desenvolverem esses pareceres técnicos nos diversos locais de atuação que se fazem necessárias essas informações sobre medicamentos. Também essas novas possibilidades de apoio dos farmacêuticos, de atuação dos farmacêuticos em diversos núcleos de apoio técnico, nos diversos tribunais de justiça, e novas possibilidades também, não só nas defensorias públicas, mas no próprio Ministério Público, na Advocacia Geral da União, no Ministério da Saúde, onde nós já temos estruturas específicas que discutem, que tratam, que movimentam o tema da judicialização com a participação de farmacêuticos. Mas, principalmente, o grande objetivo de tudo isso, essa grande experiência que envolve todas essas fases de inserção de farmacêuticos, o grande objetivo e o grande resultado é a diminuição dos processos judiciais ou a qualificação das ações. Então, nós conseguimos oferecer para os dois sistemas, o de justiça e de saúde, esses 10 passos farmacêuticos para reduzir a judicialização de medicamentos, que começa desde o planejamento da assistência farmacêutica dos municípios, a necessidade da CFT municipal ou regional, com a CFT uma remúmia adequada e atualizada, racionalização do número de farmácias públicas em cada município, a organização da equipe que atua nessas farmácias, não somente com farmacêutico, mas com auxiliares capacitados em número suficiente, além da logística, a inserção da farmácia clínica nesse contexto da saúde e da justiça, a inserção de profissionais farmacêuticos nessas instituições que trabalham com a judicialização da saúde, os farmacêuticos nos núcleos de apoio técnico, em todos eles, principalmente, a transparência, a informatização de toda a assistência farmacêutica, também como um ponto essencial de organização,
e inserir as ciências farmacêuticas na teoria da decisão judicial. Então, nós temos algumas considerações para ir finalizando essa temática que eu trouxe para vocês aqui nesse momento. Principalmente porque o fenômeno da judicialização, ele pode ser utilizado para discutir com os gestores toda a assistência farmacêutica, né? Então, nós precisamos ter informações da judicialização para que o gestor público abra os seus ouvidos e escute aquilo que nós sempre tentamos e muitas vezes não conseguimos falar para eles, da importância da assistência, do impacto da assistência, do papel do farmacêutico, que farmácia pública tem que estar organizada com farmacêuticos em números suficientes. Então, esse fenômeno nos aproximou dos operadores do direito, e esses operadores do direito agora se somam àquilo que nós farmacêuticos sempre falamos para os gestores públicos. Então, atualmente, não somos só nós farmacêuticos que discutimos assistência farmacêutica com os gestores públicos. Os operadores do direito também estão discutindo com os gestores públicos e exigindo a organização da assistência farmacêutica, passando pela inserção de farmacêuticos nesse contexto. Então, nós também temos que ressaltar que as ciências farmacêuticas, assistência farmacêutica, farmacovigilância, farmacoeconomia, farmácia clínica, atuação mercadológica, tudo isso é necessário que o sistema de justiça recepcione e introduza na decisão judicial. E para diminuir a judicialização, então, como já falei, nós temos que priorizar e adequar a assistência farmacêutica. Aquele município que tem uma estrutura melhor, provavelmente terá uma redução na judicialização da saúde. E o sistema de justiça começa a perceber isso e começa a direcionar ações para questionar, recomendar e exigir e até mesmo sentenciar os municípios para que eles priorizem, evoluam, façam as adequações necessárias e os devidos investimentos na assistência farmacêutica, porque a judicialização impacta nos dois sistemas, saúde e justiça. Com tudo isso, esse fenômeno nos oportunizou, então, falarmos com os gestores públicos. Então, todo gestor que quer escutar algo que reduza a judicialização da saúde, ele obrigatoriamente tem que discutir assistência farmacêutica. Então, nós temos uma grande oportunidade de falar sobre judicialização, mas alcançar um outro objetivo, que é qualificar a assistência farmacêutica municipal, consequentemente, diminuindo a judicialização. Mas, primeiramente, trazendo todo o impacto positivo que a assistência adequada tem para os usuários do SUS. Tivemos oportunidade, por exemplo, de participar em eventos do Conselho Nacional do Ministério Público, falando para plateias de procuradores da República, também, então, trazendo para o nosso lado uma fileira de procuradores da República com melhor entendimento sobre o papel dos farmacêuticos, da assistência farmacêutica nesse contexto da saúde e da justiça. Nós tivemos outras oportunidades também de palestrar em eventos para magistrados em Tribunal Regional Federal, também com essa mesma abordagem, onde os juízes, compreendendo então o papel dos farmacêuticos, o papel da assistência farmacêutica, da necessidade do gestor priorizar a assistência farmacêutica de forma a reduzir a judicialização da saúde. A oportunidade do nosso GT de farmacêutico no sistema de justiça, do Conselho Federal de Farmácia, que então o nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia possibilitou esse movimento todo nacional do nosso GT, junto a todos os conselhos regionais, para que esse trabalho fosse amplificado, de inserção dos farmacêuticos nos comitês e, consequentemente, desenvolver esse trabalho de aproximação dos dois sistemas, a oportunidade de desenvolvermos uma cartilha específica voltada para os magistrados,
que foi, então, muito comemorado pelo nosso plenário. E essa cartilha hoje tem na sua abertura as palavras de desembargadores e juízes federais, fazendo a introdução, a apresentação desse reconhecimento do papel dos farmacêuticos no importante contexto da redução da judicialização da saúde. E uma oportunidade também ímpar, onde nós construímos uma resolução, hoje a resolução 671 do Conselho Federal de Farmácia, que trata, então, do papel da atuação do farmacêutico nos centros de informação de medicamentos e produtos para a saúde, dando essa segurança dos farmacêuticos em emitirem esses pareceres técnicos relacionados aos medicamentos. Também, ainda nesse contexto todo, nós desenvolvemos os encontros brasileiros de farmacêuticos e operadores do direito, desenvolvemos de forma presencial o primeiro, o segundo e o terceiro, e ano passado, em decorrência da pandemia, desenvolvemos um evento virtual, onde pretendemos repetir esse ano, que é um trabalho justamente focado na aproximação dos farmacêuticos com os operadores do direito de todo o sistema de justiça. Conclusões para finalizar essa fala desse tema tão importante. Nós hoje colocamos um foco muito grande na Remume, porque ela tem, então, esse impacto para o sistema de saúde e para o sistema de justiça. Nós estamos, então, direcionando essa necessidade de olhar para a Remume, para o sistema de justiça e os órgãos de controle, para que eles se envolvam também com as exigências para os gestores públicos nessa necessidade, onde uma Remume adequada e atualizada torna claro o limite de responsabilidade do município, para os dois sistemas, mais uma vez, né? Para quem utiliza o sistema de justiça e para quem utiliza o sistema de saúde. Então, essa definição do elenco, daquilo que será dispensado para a população, é uma das mais importantes atividades da assistência farmacêutica do município. E a partir de uma relação municipal é que se consegue organizar toda a logística da assistência farmacêutica municipal. E para que a gente chegue numa Remume, nós precisamos de uma CFT que também pode colaborar muito nas discussões dentro da judicialização. Via de regra, onde a assistência está precária, desestruturada, sem farmacêutico, nós temos sim um maior número de processos judiciais, porque existirão faltas, existirão negativas para os pacientes, e esses pacientes irão buscar os seus direitos na via judicial. Finalizando, eu falei muito da fase administrativa, falei muito da fase pré-processual, falei também um pouco sobre a fase processual, mas já estamos vislumbrando uma nova fase, que é a fase pós-processual, num trabalho de acompanhamento farmacêutico tão necessário, por exemplo. Nós não temos hoje um sistema que acompanhe os pacientes que recebem medicamentos pela via judicial. E já estamos com algumas iniciativas nesse caminho, onde o juiz deve determinar que o paciente que recebeu o medicamento seja acompanhado por um farmacêutico, para que esse farmacêutico possa evidenciar se aquele medicamento está sendo efetivo ou não para aquele tratamento prescrito. Porque hoje nós precisamos ter essas informações. Se há um determinado medicamento sendo prescrito para um grupo determinado de pacientes, nós precisamos ver se ao final desse tratamento ou no decorrer desse tratamento, esses medicamentos que foram alegados como imprescindíveis ou como únicos para resolver aquela demanda de saúde, se de fato assim está ocorrendo. Então, uma nova fase, uma fase processual, que necessitará de mais farmacêuticos, já está começando a surgir. Finalizando, então, o fenômeno da judicialização nos permite discutir tudo isso. A assistência farmacêutica como um todo, a inserção dos farmacêuticos no SUS e no sistema de saúde,
discutir toda a política pública, não só a assistência farmacêutica, mas o próprio diagnóstico laboratorial, a vigilância sanitária e o próprio financiamento do SUS. Isso tudo eu resumo numa reunião recente que nós tivemos aqui no nosso comitê estadual, onde eu pude palestrar diretamente para todos esses representantes sobre esse tema, CFT e Remume. Mais uma vez, colocando a melhor informação para que os principais atores do sistema de justiça e do sistema de saúde pudessem, então, trabalhar com isso e desenvolver as suas ações com essa base de informações, né? E, por fim, para terminar, o nosso trabalho, já que nós estamos identificando ele como exitoso, justificamos esse êxito porque conseguimos transformar o entendimento de muitos gestores públicos e muitos membros do sistema de justiça, como é o caso dessa figura que nós levamos ao plenário do Conselho Federal de Farmácia, que é um dos nossos colaboradores na cartilha voltada para os magistrados, o desembargador federal Dr. Gebran Neto, que é um formador de opinião dentro do seu sistema, ou sistema de justiça na área da saúde. Então, levando esse conhecimento para que ele, então, passe a colocar em suas ações, em seus discursos, essa necessidade dos farmacêuticos, da assistência farmacêutica qualificada. E o próprio Dr. Gebran, então, na sua participação, nas suas falas hoje, ele reconhece os farmacêuticos e defende hoje não só a farmácia clínica, como a prescrição farmacêutica, entre outras ações que os farmacêuticos têm competência para interferir positivamente nessa demanda judicial, nos núcleos de apoio técnico, dentro das prefeituras, na gestão da assistência farmacêutica, visando diminuir ou qualificar as ações judiciais. É isso que eu tenho. Aqui ficam os meus contatos para que vocês possam, então, eventualmente buscar algum esclarecimento comigo, alguma necessidade. Fico à disposição de vocês. Encerro aqui a minha apresentação. Agradeço mais uma vez esse espetacular espaço para abordar um tema tão importante para os farmacêuticos e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.